Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 14 de julho de 2025. 15ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia. São Camilo de Leles, patrono dos enfermos. Nascido em 25 de maio de 1550, na vila Bucenico, em Chieri, no sul da Itália, devido ao fato da sua mãe ter quase 60 anos de idade. Já foi um milagre ele nascer, né? Quando ele tinha 13 anos, sua mãe faleceu. E Camilo teve que morar com seu pai, que tinha uma vida instável por conta da carreira militar, que, apesar de ser um bom cristão, era viciado em jogos, o que não era um bom exemplo para o filho. Mas, de qualquer forma, o São Camilo manteve o ardor no coração de continuar a servir os doentes e os mais necessitados. Isso depois que São Camilo teve sua vida convertida, tornando-se padre. Padre Camilo fundou a Irmandade dos Voluntários dos Enfermos para cuidar dos doentes pobres e miseráveis. Muitos homens de bom coração se uniram a ele nessa obra. E assim o grupo foi crescendo, tornando-se uma congregação de voluntários eh, em favor dos enfermos. Em 1591, a congregação foi elevada para eh, oficial, né, para a Santa Sé Apostólica, a categoria de ordem religiosa, sendo conhecido como Ordem dos Ministros dos Enfermos. São Camilo foi o superior da ordem durante 20 anos. Ele ensinou a seus irmãos a cuidarem dos enfermos como eles precisavam ser tratados. São Camilo de Leles, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a sequência da história do livro de Êxodo, onde agora, no Egito, depois de quase 400 anos, vivendo fora da Terra Prometida, vivendo o povo hebreu lá no Egito, eles agora estão diante de uma polêmica, porque o novo rei do Egito não lembra mais da história de José, são 400 anos. E ao contrário, vê um povo estranho crescendo e progredindo em sua terra e começa a perseguição. No responsório de hoje, Salmo 123, o salmista vai nos lembrar que o Senhor é o nosso auxílio. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E no evangelho de hoje, em Mateus 10, de 34 até de 34, aí seguindo também até Mateus 11, então é metade de um evangelho, depois metade do outro, nós vamos ver aquele momento em que o Jesus orienta: não penseis que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer, não vim trazer a paz, mas sim a espada. No evangelho de sexta-feira, Jesus já coloca, né, que filho vai entregar o irmão, o pai, e haverá uma desordem quando, no testemunho de Jesus, que os discípulos e apóstolos ficassem preparados, pois seria um tempo de perseguição para aquele que se proclamasse cristão. No evangelho de hoje não é diferente. Ele alerta seus discípulos: não penseis que eu vim trazer a paz, né? Não, não vim trazer a paz, mas sim a espada. O desafio de ser cristão. Vamos ouvir então com atenção a santa palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entre postos Pitom e Ramsés. Mas,
Quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga, pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido e a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que ninguém melhor do que São Camilo de Leles, hoje, o santo de hoje, o patrono dos enfermos, para nos mostrar o que é viver intensamente esta condição do Evangelho. Acolher o pobre, o rejeitado, o doente, e demonstrando assim um profundo amor. Então, aquele que acolhe na pureza Jesus, o Filho de Deus, né, que sofre, acolhe na certeza o próprio Jesus. Assim é a vida de São Camilo de Leles, para quem agora nós voltamos às nossas orações, pedindo a sua intercessão, para que junto de Jesus possa levar o perfume das nossas orações, assim como prevê o Apocalipse, que nossas orações cheguem ao trono de Deus, que possamos também viver uma vida de conversão no Senhor. Bom, o povo de Deus, no Êxodo, capítulo 1, de 8 a 22, que acabamos de ler também, eles viveram isso, eles viveram a ilusão de estar em terra estranha,
ilusão de fazer parte daquele povo, mas de repente, quase 400 anos depois de estarem lá vivendo em terras estranhas, progredindo, cai a realidade, a ficha caiu, né? Nós não somos egípcios. Eles nos tratam agora de forma diferente. Nos tratam como escravos, eles matam os nossos filhos. E agora chegou a hora de clamar a Deus por misericórdia, clamar a Deus pela libertação. É isso que nos fala, então, o salmo de hoje, o Salmo 123. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não tivesse do nosso lado, quando os homens investiram contra nós, ou seja, aí uma alusão aos egípcios, né? Nós com certeza teríamos sido devorados, né? No furor da ira daqueles que vinham contra nós. Estaríamos com certeza arrastado ou submergido nas águas. Águas para sempre teriam nos levado, pois são águas impetuosas, fazendo uma referência ao Mar Vermelho que se abriu para que o povo passasse ao pé enxuta, enxuto. E no Evangelho de hoje, diante dessa realidade, tanto da vida do santo de hoje e São Camilo de Leles, da realidade do povo hebreu e do Salmo, nos traz a realidade de ser cristão. Aqui Jesus abre os olhos. Não adianta vocês acharem, assim como o povo hebreu daquela época achava que fazia parte do povo do Egito. Não, não faz. Quem assume Jesus não faz parte desse mundo. É ilusão. Não tem como viver os valores deste mundo e tentar viver também o valor do Evangelho. Não tem como. Se você quer seguir o mundo, não vai ter jeito. Vai ter uma hora que você vai ter que atravessar também o Mar Vermelho. Ou você atravessa o Mar Vermelho enxuto em Jesus Cristo, ou você vai ser submergido, vai ser levado, assim como os egípcios. Aqui fica essa metáfora ou essa forma literária. é, ou você atravessa esse mundo ao pé enxuto, ou você é levado e é afogado pelas coisas deste mundo. Assim foi o que aconteceu com o povo hebreu. Tem que escolher, né? Então Jesus fala: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não, não vim trazer a paz, mas sim a espada, porque a paz será derramada sobre cada um de nós na segunda vinda do Senhor Jesus, onde este mundo, o céu, a estrela, tudo que nós conhecemos, da forma, a lua, tudo que nós conhecemos vai ser diferente, não sabemos como vai ser, mas de fato vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus, um novo céu, uma nova terra. Aí vamos esperar essa paz tão esperada. Mas Jesus fala: cai na realidade, de fato, eu vim separar filho de pai, mãe, nora de sogra, porque é isso que ele falou na sexta-feira, né? Que o irmão entregaria outro irmão, o filho entregaria o pai, né? A perseguição que seria dentro de casa. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Jesus está alertando aqui os apóstolos e seus discípulos, e esse alerta é para os dias de hoje. Devemos amar os nossos, sim, lógico. Nós devemos morrer pelo nosso, sim, lógico. Viver a intensidade do amor, mas também devemos enfrentar esta realidade. Agora, eh, quando ele fala aqui também no Evangelho, aquele que ama mais o seu filho, seu esposo, a sua esposa, mais do que Jesus, não é digno, né, de Jesus. Porque nessa ilusão de valores mundanos, nós acabamos colocando bens materiais acima de Jesus. Tem gente que ama mais seu carro do que Jesus, sua casa, né? E é uma idolatria com as suas propriedades. Então, ter muito cuidado com esta colocação, né, hierárquica do amor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, sempre. Depois, nós amamos a nossa família, a nossa casa. Depois,
né? Em terceiro lugar, vem o restante das outras coisas. Então, primeiro a Deus, nós temos que amar a Deus. E depois, no Evangelho de hoje, ainda fala das bênçãos, daquele que é justo, daquele que é profeta, daquele que se dedica à causa de Deus. Então, aquela pessoa que já vive na intensidade o Evangelho de Jesus, por si só já leva bênção, né? Por si só já levam dessa. Quem recebe é, um dessas pessoas, que seja profeta ou justo, é a mim que recebe, tá vendo? É o Jesus que recebe, porque é Jesus que o enviou. Então, a sua conversão já leva para a casa dos seus parentes, para a sua própria casa, para a casa dos seus amigos, a paz de Jesus, porque quem te recebe, recebe também o próprio Cristo. Agora, terminando a reflexão de hoje no capítulo 11, versículo 1, quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Agora sim, os discípulos e apóstolos instruídos podem encarar de frente à realidade de ser um anunciador, um homem ou uma mulher convertida no Senhor. Agora sim, instruído pelo Senhor Jesus, eles podem sair da falsa sensação, daquele romantismo, né, de ser um pregador, de ser um cristão e viver a vida real. A vida real é que o mundo rejeita a palavra de Deus. E é nesse cenário que somos convocados a viver intensamente os valores do nosso batismo. Você que é batizado e crismado no Senhor, tem por missão anunciar o Santo Evangelho em meio a esse mundo adverso. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa que tem como objetivo revelar para nós o que nos mostra a liturgia da palavra, o que está escondido na liturgia da palavra. E hoje a igreja, em nome de Jesus, vem pedir a cada homem e mulher que assuma sua missão de evangelizar. Tem muita situação de Egito, tem muita perseguição neste mundo, e somente nós, vivendo a nossa realidade de batizado, podemos e temos esse poder dado por Jesus de anunciar o reino de Deus, de anunciar a paz em Jesus Cristo contra a realidade deste mundo de perseguições. Amém. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esta palavra, para que mais corações escolham viver a realidade da palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.